vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí desse canal maravilhoso. Eu sinto que eu não devia ter feito isso, cara. Eu não devia. Eu vim gravar com fome. Eu tô morrendo de fome, eu vim gravar. Eu odeio fazer as coisas com fome, porque quando eu tô com fome parece que eu fico irritado com as coisas com uma facilidade muito maior. Cala a boca, porra! Bom, eu espero que isso não atrapalhe muito a nossa gravação de hoje aqui. E minha proposta de hoje é um negócio muito legal. Você deve ter visto aí no Facebook esses dias, né? Até porque sua timeline deve ter sido dominada de correntes onde pessoas contam 9 verdades e uma mentira sobre elas. Elas fazem uma lista com 10 fatos, com 10 coisas sobre elas. E aí a graça da brincadeira é essa, entendeu? É você ir lá e adivinhar qual será que é a mentira aqui no meio dessa negócio. Qual será que é a mentira? Qual será que é a mentira, hein? E o que eu vou fazer aqui hoje é um negócio um pouco diferente, né? Porque eu sempre quero fazer as coisas diferentes, né? Porque eu sou o floquinho de neve. O que eu vou fazer aqui hoje é listar pra vocês 9 mentiras e uma verdade. E aí fica o desafio pra vocês prestarem muita atenção em todos os 10 itens dessa lista aí pra ver qual deles será que é a verdade no meio dessas 10 coisas. Então bora lá, mas antes disso eu quero lembrar a você que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, você não vai se arrepender. E se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, que ele me ajuda muito. Me ajuda, tipo, muito mesmo. Então vamos lá. 9 mentiras e uma verdade sobre mim. Número 1. Pelo fato de eu ter estudado em escola pública minha vida inteira, eu tinha umas condições de educação e ensino que eram, pode-se dizer que precárias. Então assim, era muito difícil, muitas coisas a gente acabava não aprendendo, a gente tinha que dar o nosso jeito pra aprender, pra ir atrás de algumas coisas. E como consequência disso, ninguém botava muita fé em mim. Ninguém... Enfim, por conta disso é normal que as pessoas não achem que você vai chegar muito longe na vida, né? Mas como sempre contrariando as estatísticas, eu passei numa faculdade pública em 4º lugar. Chupa, filha da puta! Isso foi lá pro final de 2013, quando eu tinha por volta dos meus 17 anos. Prestei um vestibular pra uma faculdade pública em engenharia civil e passei em 4º lugar! Chupa esse cu! Passei, falei pra todo mundo, postei no Facebook lá. Falei, tá vendo? Passei numa faculdade pública, cara. Mas, eu não fui fazer a faculdade. Eu não fui fazer a faculdade porque apesar de ter ido muito bem na prova, eu acabei cometendo um erro, assim, dá pra gente chamar de deslize, né? Que foi o quê? Na hora de me inscrever na prova do vestibular, eu errei o meu nome. Em vez de colocar o meu nome, eu coloquei Pepino da Oca. Número 2. Eu arrumei o meu primeiro emprego com 13 anos de idade. E, na verdade, a principal razão disso foi eu ter sido eleito como destaque na minha sala de aula na matéria de matemática. Eu era muito bom, era muito rápido com esse negócio de cálculo, eu me dava muito bem com a matéria. Teve uma vez que a professora chegou a ligar pra minha mãe pra falar de mim, falar que meu desempenho era tão bom que às vezes nem ela conseguia me acompanhar. Ela tinha um apelido que ela dava pra mim, que ela me chamava de Maja. Porque toda vez ela passava o exercício, eu fazia o exercício, ela olhava pra mim e falava Maja? Eu ligava pra minha mãe, ficava batendo papo, falando de mim, que eu era incrível, que eu era. Ela usava o termo brilhante, mas preguiçoso. E eu arrumei esse emprego graças à indicação dessa minha professora, né? Eu fui trabalhar numa área de TI, eu fui trabalhar como analista de sistemas, era um negócio que envolvia bastante programação. E era muito legal, mesmo sendo novo, eu consegui ficar uns 2 anos trabalhando lá, mandando bem, me destaquei bastante. E tudo isso graças àquela minha professora. Número 3. Pessoal, essa última aí era mentira, tá? Eu não arrumei meu primeiro emprego com 13 anos. Foi com 14. E na verdade também não foi na área de TI. Na verdade eu era gerente de um açougue. Número 4. Quando eu era adolescente eu tinha um melhor amigo que ele era carteiro. Hoje a gente não tem mais contato, né? Mas ele era um pouco mais velho que eu, uns 3 anos mais velho que eu. E era muito legal, sabe? A gente tava sempre dando rolê, andando pela cidade, porque afinal ele era um carteiro. E carteiro gosta muito de andar, porque anda o dia inteiro. A gente também jogava muito baralho, né? Porque ele tinha esse contato muito próximo com as cartas, assim. E o mais engraçado é que, tipo, como ele mexia muito com isso, você ia na casa dele, ele sempre tinha uma carta na manga. E eu sei disso porque toda terça-feira a família dele me chamava pra almoçar com eles lá na casa dele. E era muito legal porque a mãe dele fazia o melhor picadinho que eu já comi. Que, aliás, né, é um dos meus pratos preferidos. Puta, pior que essa não tem nem como ser verdade, né? Porque todo mundo sabe que carteiro não tem família. O quê? Pra falar que você já viu um carteiro. Você conhece um carteiro, por acaso? Se você conhece, você conhece a família dele? Não, você não conhece, porque carteiro é tudo feito em laboratório. Eles não têm família, eles não têm laços, eles são tudo produzidos, eles já vêm daquele jeito ali. Pode ver, você não conhece nenhum carteiro e se você conhece, você vai perguntar o nome da mãe dele, ele vai começar a falar um monte de código. Mãe, é Z5G... Ai, Número 5. Se liga, o meu pai foi o criador do aplicativo Uber. Sabe aquele aplicativo que você pega o carro, vai pra onde você quiser, Uber? E sim, eu tenho pai. O nome do meu pai é Carlos Henrique Uber. E na verdade foi esse o motivo dele ter dado esse nome pro aplicativo. Você não deve estar botando muita fé, você deve estar se perguntando, ué, mas se o seu pai criou o aplicativo, cadê todo o dinheiro? Cadê os iates? Você deve estar nadando no dinheiro. Então, deixa eu explicar. Provavelmente eu estaria sim nadando no dinheiro.
Provavelmente. Eu digo provavelmente porque eu não sei ao certo. Que a última vez que eu vi o meu pai, que foi, tipo, logo depois dele ter criado o aplicativo, assim, quando começou a fazer sucesso, as coisas ainda eram normais pra gente, assim, não tinha muito dinheiro. Até que uns dias depois ele saiu de casa falando que ia comprar ração pro cachorro e não voltou nunca mais. E eu achei estranho depois de um tempo, né? Porque eu parei pra pensar e falei, caramba, mas a gente nem tem cachorro. Número 6. Quando eu era criança eu tinha um sonho, que era fazer faculdade de História. Eu queria muito fazer faculdade de História. Eu não sei, gritava muito alto aquele desejo dentro de mim de ser um nada na vida. Tanto que eu consegui, né? E cá estou eu. Com 18 anos eu prestei História na USP e eu passei como 14º colocado. Eu não quis ir. Pô, mas você passou na... Não, mas você passou na USP? Eu passei na USP, mas passei História na USP, né? Tudo não é bem passar na USP, assim... Mas você queria fazer história? Como é que você queria fazer o negócio? Mas você queria, entendeu? Aí você fica o dilema, entendeu? Porque, pô, passei na USP legal, mas foi, entendeu? Não... Entendeu? Cara, esse pequeno gênio dentro de mim dizia, cara, alguma coisa me dizia que esse negócio de história ia virar tendência um dia. Hoje, ó, pode ver aí, todos os aplicativos já aderiram à modalidade. Primeiro o Snapchat, depois o Instagram, Facebook, WhatsApp. Número 7. Hoje, meu nome é Lucas. Mas o que você tá falando? Como assim hoje você não... Eu vou te explicar. A verdade é que nem sempre foi assim. Recentemente eu fiz uma descoberta que antes do meu nome ser Lucas, antes da minha mãe me registrar no cartório, o meu nome era James. É sério. E olha só que curioso, tem várias histórias loucas de quando eu era mais novo, assim. Eu fiquei muito mal, fui parar no hospital, tava com um problema seríssimo, faz tempo. Eu não sei exatamente o que aconteceu, porque na verdade isso tudo foi minha mãe que me contou. Que o processo cirúrgico da parada foi muito delicado e foi muito forte, sabe? As sequelas foram... Eu não tenho memória de antes disso, assim, tipo, eu perdi completamente. E aí depois minha mãe disse que os caras tiveram que botar uns ferros dentro de mim, eu não entendia nada do que tava acontecendo, uns ferros. Isso é uma coisa que até hoje ela não me explicou direito. É sério, e isso é muito louco. E minha mãe ficou puta com os médicos, achando que eles estavam fazendo alguma merda, que eu ia morrer. Mas aí depois disso ela começou a falar que eu nunca mais fiquei doente, eu ia brincar na rua com os moleques, eu me ralava inteiro, a hora que ia ver já tava novo, já cicatrizava rapidinho, me arrebentava brincando de bolinha de gude, na hora que ia ver já tinha sarado tudo. Era muito louco, e nessa época eu estudava numa escola que tinha um pessoal que era muito estranho mesmo. Tinha um mano que ele usava um óculos tipo assim, ele era tipo um nóia da sala lá, não sei qual que era dele, ele não deixava tirar o óculos dele nem fuder, não sei porquê. O meu professor me adorava, mesmo eu sendo um belo de um filho da puta. Era engraçado, porque às vezes a gente fazia umas caminhadas assim pra conversar e eu tinha que abaixar pra falar com ele, porque eu usava a cadeira de rodas. Meu, e tinha uma menina lá que ela era muito foda, mano. Ela sabia imitar todo mundo igualzinho, mano. No bagulho. Não acredito. Número 8. Eu sou avô do Lucas Neto. E na verdade é por isso que ele tem esse nome, assim. Número 9. A minha mãe é prima do Lídio Matheus. Tá ligado, Lídio Matheus? Aquele mano lá. Minha mãe é prima do Lídio Matheus. Hoje em dia a gente nem tem mais contato, né? Até porque... Mas antigamente era muito legal. A gente brincava juntos na rua, era legal. Ele até me deu uns toques, né? E é por isso que hoje em dia eu tenho esse gosto, assim, eu gosto tanto de cantar. Mas isso tudo ele ainda nem fazia sucesso, o cara nem era um fenômeno ainda. Faz bastante tempo. Número 10. Eu sou um bosta!